Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 21. Bons estudos! Trabalho e paz. De mãos dadas é mais fácil. Ganhar você, eu não quero isso. Eu passo a mão no saca, rolha. Mas o baile tava bom, hein? Eu já tô com saudades. Olha, fazia tempo que eu não bebi umas a mais e nem pulava carnaval. Eu quero ver amanhã as consequências. Que consequência? Que consequência? O quê? Que consequência pode ter uma cervejinha a mais? O que efeito pode ter isso para comigo? Isso é o que nós vamos ver na nossa teleaula de hoje. Os efeitos do álcool no nosso organismo e como ele é eliminado. Nesta teleaula, você vai aprender como o álcool afeta nossas sensações e o funcionamento do nosso organismo. E vai saber o que acontece com o álcool no nosso corpo e como ele é eliminado. Ai, Dudu, pelo amor de Deus, filho, para com isso, filho, para. O que foi, pai? Ressaca. E o pai encheu a cara ontem à noite na festa? Digamos que ele só exagerou um pouquinho. Dudu, faz o favor, vai brincar lá fora, vai. Ai, filhinho, para, filho. Pode contar. Eu dei vexame ontem, não dei? Digamos que o álcool afetou o seu sistema nervoso. Como é que é? O sistema nervoso é afetado quando ingerimos bebidas que contenham álcool, porque o álcool age sobre os nossos neurônios. Lembra deles? Neurônios são as células nervosas que transportam os impulsos nervosos. Os impulsos podem ser gerados por um estímulo do meio externo e serem levados ao cérebro pelo neurônio receptor, ou o impulso pode vir de um comando do cérebro a uma determinada região do corpo, sendo transportado pelo neurônio de reação. Os impulsos nervosos que percorrem os neurônios podem agir nos nossos músculos, desencadeando o movimento, ou pode agir em outras regiões do cérebro, nos processos de memória, aprendizagem ou medo, por exemplo. Oi, você teria coragem de entrar nessa casa aí? De jeito nenhum, olha o tamanho da fera. E de passar a mão aqui nesse coelhinho? Sem problema. Obrigada. Você acabou de ver a ação de neurônios diferentes na mesma região do cérebro, a que regula o medo. Ao se deparar com um cachorro bravo, a região cerebral do medo foi estimulada pelos neurônios excitatórios. Frente ao coelho, a região cerebral do medo foi inibida pelos neurônios inibitórios. Esses dois tipos de neurônios são importantes para a gente entender o efeito do álcool no nosso organismo. Uma pequena quantidade de álcool das primeiras cervejinhas, por exemplo, atrapalha a passagem do impulso nervoso através dos neurônios inibitórios. Ai, minha mãe santíssima, não me diga que meus neurônios inibitórios deixaram de inibir com aquela cervejinha, vai. E não? Meu Deus, justo eu que sou tão tímido. Tímido? Você precisava ver como esse tímido ficou. No começo o álcool atrapalhou a ação dos seus neurônios inibitórios e você ficou todo desinibido, eufórico, sem medo, liberado. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Eu lembro. Foi só começar a rolar a cerveja e eu fiquei todo alegrão, né? Acontece que uma certa quantidade de álcool no sangue faz com que várias atividades do nosso organismo deixem de ser inibidas, que é o que provoca essas sensações de desinibição, euforia, disposição. E depois?
Não, fala mais, fala tudo, fala. E depois? E depois o senhor encheu a cara, seu Paulo. Aí a quantidade de álcool no sangue passou a ser grande. E o álcool em grande quantidade deprime todo o funcionamento do sistema nervoso. O resultado é dificuldade de coordenação motora, falta de equilíbrio, sonolência e depressão. O álcool em grande quantidade deprime o funcionamento do sistema nervoso. Obrigada. Quer dizer, ele dificulta a passagem do impulso nervoso por todos os neurônios. Em grande quantidade, na verdade, o álcool dificulta o funcionamento de todas as atividades do organismo. E tem gente que ainda diz que muito álcool é afrodisíaco. Quer dizer que estimula o apetite sexual. Mas em relação à atividade sexual, o álcool tem o mesmo efeito que nas outras atividades do organismo. Sabia disso? Num primeiro momento, o álcool desinibe e libera o desejo sexual. Mas sabia que com o aumento da ingestão e a depressão do sistema nervoso, a relação sexual não consegue ser levada adiante? Acontece que o álcool, quando ingerido em grandes quantidades e por tempos prolongados, pode levar também à impotência, sabia? Ai, minha mãe de misericórdia, minha mãezinha. Escuta, depois de beber tudo aquilo, que mais que eu fiz? Plantão na fila do banheiro. É porque o álcool aumenta a quantidade de água na urina. Porque o álcool, além de atuar sobre o nosso sistema nervoso, ele tem efeitos também no nosso aparelho excretor. Como é que é? Aparelho excretor. O aparelho excretor é o responsável pela excreção, ou seja, a eliminação de substâncias que estão em excesso ou que não têm utilidade para o funcionamento do organismo, como ureia, ácido úrico, íons, vitaminas em excesso e etc. Ele é formado pelos rins, ureteres, bexiga e a uretra. A excreção nos seres humanos ocorre de duas formas, pelo suor e pela urina. As principais funções da excreção são a eliminação de substâncias que não têm utilidade para o organismo ou que são tóxicas quando acumuladas em grandes quantidades e também a manutenção de concentrações adequadas das substâncias necessárias para o organismo. Lembre que para que as reações químicas fundamentais do nosso organismo ocorram, é preciso que a quantidade de várias substâncias presentes no sangue e nos líquidos que banham as células seja mantida. Se a gente, por exemplo, ingerir muito sal, o excesso será eliminado na urina. Há duas formas de excreção, embora a função do suor não seja a mesma da urina. Eu sei que uma das funções do suor é eliminar substâncias, mas a principal delas é refrigerar e manter a temperatura do corpo. Ai, meu Deus, isso aqui. Chazinho. Ai, meu Deus. Sabe, é que quando o corpo produz uma quantidade de calor superior à necessária para manter a sua temperatura, o organismo perde calor através do suor. E a urina? A urina é o resultado das filtragens dos rins. Com a urina são eliminadas todas aquelas substâncias que não serão utilizadas pelo nosso organismo. E como se forma a urina? A formação da urina ocorre no rim, que é o principal órgão do aparelho excretor. O rim funciona como um filtro muito sofisticado, que seleciona as substâncias que devem ser eliminadas daquelas que devem permanecer no sangue. Além de selecionar as substâncias, o rim é que estabelece a quantidade de cada uma que vai permanecer no organismo e o excesso que vai ser eliminado pela urina. Vamos ver mais de perto como o rim funciona. O rim é formado por unidades chamadas néfrons. É no néfron que ocorre o processo de filtragem através de um longo túbulo, que é irrigado por uma enorme quantidade de capilares sanguíneos. Quando o sangue chega ao néfron, parte do plasma passa para os túbulos e a outra parte segue através dos capilares. Durante a passagem do fluido sanguíneo filtrado através dos túbulos, ocorre uma troca de substâncias constante com os capilares. O que for necessário será reabsorvido pelo organismo através dos capilares. O resto formará a urina e seguirá pelo duto coletor para ser eliminado.
Nesse processo de reabsorção ou eliminação de substâncias, o controle da quantidade de água que fica ou que sai tem que ser muito preciso. Como você sabe, a água é fundamental porque é o meio onde ocorrem todas as reações químicas do nosso organismo. Parte da água é sempre eliminada pela urina. Ela é reposta pela ingestão de líquidos ou alimentos que contenham água. Quando há pouca água no sangue, a reabsorção nos rins é maior e diminui a quantidade de água eliminada pela urina. O controle desse processo é feito por um hormônio antidiurético. Esse hormônio antidiurético é chamado ADH. Quando o nosso organismo precisa reter água, o ADH é liberado e age sobre os rins. Quando o nosso organismo está com bastante água, o ADH deixa de ser liberado e essa água é eliminada pela urina. Eu fui bastante no banheiro e urinei muito. O que será que está acontecendo com a minha produção de ADH, hein? Foi inibida pelo álcool. O álcool age inibindo a produção do ADH. O resultado é que sem esse hormônio sendo secretado, não há controle sobre a quantidade de água que deve ser reabsorvida pelo organismo. Mesmo que a quantidade de água no sangue seja pequena, o álcool faz com que o ADH não seja secretado e, portanto, os rins deixam que mais água seja eliminada na urina. O aumento da quantidade de água na urina. Este é um outro efeito do álcool no organismo. A cerveja tem muita água, portanto, o aumento da quantidade de urina é ainda maior. Por isso que quando a gente bebe muita cerveja, fica com aquela vontade persistente de urinar. Outras bebidas, como o vinho, o uísque, a pinga, aumentam também a quantidade de urina, por causa do efeito do álcool sobre o ADH. Essas bebidas têm menos água do que a cerveja, mas maior concentração alcoólica, aumentando o risco de desidratação, porque a quantidade de água eliminada é maior, sem aumentar a quantidade de água ingerida. Mas todas as bebidas alcoólicas provocam o mesmo efeito. Que sede, acho que eu vou tomar um copo d'água. Sede em excesso é uma das características da ressaca. Acho que é para compensar tudo que eu fui no banheiro. Quando você ingeriu o álcool, ele aumentou a quantidade de água na urina. E o seu organismo ficou com falta de água. E agora se manifesta através da sede. Eu não sei como é que eu fui ficar desse jeito. Olha, tá certo, eu tomei uma cerveja, tá bom, eu tomei. Mas eu também pulei carnaval o tempo todo, como todo mundo. E suei feito louco. E daí? E daí que eu achei que suando eliminava o álcool. Ou não? Não. Quer dizer, só uma quantidade muito pequena do álcool ingerido é eliminada pelo processo de excreção. No caso do suor, só 2% aproximadamente do álcool é eliminado. Se contarmos a eliminação pela urina, a porcentagem vai ficar entre 4% e 10%. Em resumo, os efeitos do álcool no organismo são os mesmos para quem está sentado numa mesa e para quem está suando atrás do trio elétrico. Se só uma pequena parte do álcool que ingerimos é excretada, para onde vai esse álcool no organismo? Não sei muito bem, acho que é pro sangue. Pra cabeça. Pro fígado. Vai pra cabeça, porque eu fico bebinho quando eu bebo. Pro sangue. Não, pro fígado. A maior parte do álcool que circula no sangue de quem bebeu vai para o fígado. No fígado, o álcool é metabolizado, o que resulta em gás carbônico, água e energia. Quando há bastante ATP, parte do álcool é transformada em gordura, que será armazenada. Daí, os quilinhos a mais. Apesar da energia, o álcool não fornece o que o nosso organismo precisa para funcionar, como vitaminas, proteínas, ferro e outros compostos. Tudo isso é fornecido pelos alimentos. Aliás, estar bem alimentado é uma boa maneira de diminuir os efeitos do álcool. Mas o álcool deve ser consumido com moderação. Quem bebe muito e com frequência pode causar vários problemas sérios para a saúde, como cirrose, câncer no fígado, danos cerebrais e problemas no coração. Ter moderação e estar bem alimentado é a melhor maneira de se evitar os efeitos nocivos do álcool. É bom até a gente revisar, né? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que o álcool interfere na passagem dos impulsos nervosos pelos neurônios, provocando várias sensações que vão da euforia à depressão. Viu o que é o aparelho excretor e como o álcool atua sobre ele. Aprendeu que é no rim que
que filtramos as substâncias que serão expelidas na urina e que a bebida interfere na secreção de ADH, aumentando a quantidade de água na urina. Viu que o álcool ingerido é metabolizado no organismo por enzimas presentes no fígado. Agora tá na hora de se tirar essa roupinha, se arrumar e ir para um lugar onde o álcool nunca deve ter vez. O trabalho. Isso é muito importante. Antes de tudo, a nossa segurança. Porque 25% dos acidentes de trabalho são causados pela bebida. Seja responsável você também. Até a próxima, hein? Tchau.